A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Faça-se a Música. Miguel, hoje a gente vai falar de um compositor, na verdade, que vai servir de esse compositor fantástico, que foi Claudio Monteverdi. A gente estava conversando aqui na reunião de edição, na reunião de pauta. Hoje de manhã, durou 3 horas a reunião de pauta, com todos os nossos funcionários aqui da Faça-se a Música. Um prédio imenso aqui a filial de Bolzano, a central em Milão. E nós estávamos conversando e Claudio Monteverdi, pelo menos para mim, e eu contei isso para o Miguel e ele achou que é pertinente falar sobre o quanto Claudio Monteverdi foi um compositor que acabou sendo chamado, e é chamado, o pai da ópera ocidental, mas muito provavelmente justamente pela sua relação com uma música feita cotidianamente, uma música feita diariamente, justamente onde? Na igreja. Monteverdi ele nasceu em Cremona em 1567 e era um menino prodígio, por assim dizer. Mas assim, a questão de falar, se ele era prodígio, agora eu não vou nem ouvir porque eu não posso ser bom músico, porque ele era já... Não, ele era de fato muito talentoso, com certeza, mas foi inserido numa educação musical muito sólida e, para resumir a coisa, aos 23 anos de idade ele já era conhecido, já na Europa, como compositor de madrigais. Ele tinha já boa parte dos livros que até o final da vida ele acabou lançando uma série de coleções de madrigais e outras obras polifônicas. Ele começou, ou já tinha começado os seus volumes já aos 23 anos de idade. Ele já tinha estabelecido já o programa daquilo que ele escreveria durante a vida. Então ele trabalhou na corte em Cremona, mas ele esteve sempre ligado à música sacra também de Cremona, porque a própria corte também fazia vamos dizer assim, geria a gestão da música sacra. Era feita às vezes com, vamos dizer, o patrocínio da corte, e existia essa relação não só ali em Cremona, mas em muitos lugares da Europa. Isso era comum, e Monteverdi participava dessa realidade. Ele acaba indo, depois que ele trabalhou como violista na corte, depois ele acabou ficando como diretor da corte ali, isso já em Mantova. E ele se sentia, eu ia dizer em italiano, sottovalutato. Ele se sentia mal pago, para falar o português claro. E ele foi até Roma. Naquela ocasião, ele estava aí, como eu falei, por volta meados dos seus 20 anos. Ele foi para Roma porque ele queria ver se ele trabalhava, arrumava alguma coisa lá em Roma para trabalhar, né, no Vaticano mesmo. Né? Acabou que dali ele foi designado e conseguiu um bom emprego, ou pelo menos melhor, e seguiu para Veneza, onde ele foi mestre de capela da Basílica de São Marco. E ali começa, vamos dizer assim, a sua história em Veneza, que vai até o fim da sua vida. Ele vai acabar morrendo ali e trabalha esses mais de 30 anos ali, ou por volta de 30 anos. Aqui eu estou fazendo um resumê, primeiro da biografia, mas ele trabalha e desenvolve a música sacra e profana, mas sempre muito ligada à dramaturgia, quer dizer, a uma história contada através da música, os sentimentos e os variados sentimentos da natureza humana. Ele traduz em dinâmicas, em orquestrações, principalmente no tratamento com a palavra. Que depois, na biografia sobre Bach, escrita por Albert Schweitzer frisa o quanto Bach se apoiava nos mestres italianos para depois desenvolver a paixão, ou melhor, os oratórios variados que ele escreveu, e o tratamento com a palavra. Ele admirava muito o tratamento
que os italianos faziam, e obviamente Monteverdi era dessa escola, e dentro do gênero operístico ele é chamado justamente do pai de tudo isso. Mas falamos aqui bastante de Monteverdi, que no final da vida morreu padre, porque ele depois de viúvo, já pai de um filho. Agora talvez me corrijam os especialistas na genealogia monteverdiana, mas ele morreu padre. Entrou para o seminário, enfim, se formou padre. E eu levantei essa bola que o Miguel parece que comprou, que bateu, que ele resolveu, que é justamente a importância que a aproximação à liturgia, ou seja, esse gênero, a liturgia que tem tanta música, que tem um tratamento especial com a palavra, foi provavelmente sempre uma luz para que Monteverdi tratasse, tivessem duas coisas. Um é o aspecto da ópera em si, que ele desenvolveu, e outra é essa capacidade de fazer uma música que é necessária, Gebrauchsmusik, podemos assim dizer, que é um termo depois que aparece no século XX, no início do século XX, e que eu acho que Monteverdi foi, de alguma maneira, um precursor. Ele se utilizou dessa Gebrauchsmusik, ou seja, uma música que ele devia fazer para uma série de ocasiões, quase que diariamente, acabou sendo a semente para ele desenvolver a ópera, que a ópera, no fim, é uma Gebrauchsmusik. É a necessidade de contar o drama humano através da música. Por isso é que a gente canta no chuveiro, às vezes. É nada mais do que uma explosão da necessidade de cantar a nossa vida. O Monteverdi ele é conhecido como o pai da ópera, né? Como o Guto falou, e muita gente pensa que ele é o cara que inventou a ópera, né? Na verdade, não é. Quem inventou a ópera a primeira ópera. Quem inventou a ópera provavelmente tenham sido os gregos, né? Mas a primeira ópera que a gente tem escrita é Jacopo Peri e libretto do Rinuccini, que é de 1600. A ópera do Monteverdi que deixou ele mais famoso é o Orfeu e Eurídice. E é interessante a gente ver o que era a ópera na época, né? A ópera é um gênero que se desenvolveu principalmente em Florença, e era um objetivo, vamos lembrar que Florença ali na Renascença sempre buscava as suas referências na antiguidade clássica, né? Então viam lá que os gregos, no teatro deles, eles cantavam, tinha coros, e resolveram fazer a mesma coisa, achando que o conceito de coro para os gregos era o mesmo conceito de coro na Florença de 1600. Mas enfim, foi uma coisa muito interessante que eles fizeram, e uma iniciativa artística, eu acho que muito louvável também. E qual era a ideia? Fazer um drama que, em vez da pessoa recitar os versos, era cantado. Por quê? Porque assim ele ficaria mais bonito. Essa era a mentalidade das pessoas, né? Não é que funcionaria melhor, porque obviamente é estranho ver umas pessoas que, em vez de falar, ou melhor, quando deveriam estar falando, estão cantando. Mas se a dramaturgia é bonita, a música é bonita, vamos botar as duas juntas, né? Então essa foi a ideia. Então, obviamente, para tentar, como é que eu posso dizer, contornar esse problema da verossimilhança, que foi muito discutido por eles, de, a pessoa que deveria estar falando tá cantando, eles usavam temas míticos, porque, os homens falam, mas talvez os deuses possam cantar, né? Então é o caso do Orfeu e Eurídice. E hoje a gente sabe, né, que essa coisa de fazer todo um drama entendido como obra teatral cantado, é invenção deles, né? Toda a história da humanidade foram eles que inventaram. E o Monteverdi pegou tinha 33 anos quando foi feita a primeira ópera, e pegou essa nova moda e levou aos mais altos graus de excelência naquela época. Ele é conhecido também não quero ler mais uma carta de polêmica aqui, não vou fazê-lo, não o farei,
Mas vou resumir aqui o teor, né? Porque ali estava no auge o contraponto renascentista e existiam muitas regras na época sobre como escrever um contraponto correto e inclusive uma melodia correta, como escrevê-la. E o Monteverdi quebrava isso quando achava necessário. Então, por exemplo, quando uma pessoa tinha um grito de dor, assim, uma situação de angústia, ele punha uma dissonância ali descoberta, escancarada, e para justamente representar em música esse horror, né? E tinha um crítico, Artusi, que metia pau no Monteverdi, escreveu um livro, se chama Os Erros da Nova Música, onde esculhamba o Monteverdi. Ele não diz que é o Monteverdi, mas bota ali exemplos de partitura do Monteverdi, né? Monteverdi, que era um compositor, não tinha tempo para polêmica, tinha um irmão que o defendia. E esse irmão e o Artusi trocaram muitas cartas abertas, né, de se degladiando, até que o Monteverdi, no fim, interviu em sua própria defesa, no prefácio de um dos livros de madrigais, e dizendo por que ele fazia isso, né? Justificando que, se no plano teórico da música absoluta eram erros, no plano prático da música dramática eram certos. E interessante isso, né, Guto? Porque tratando de música prática, Gebrauchsmusik, eu acho que no português a gente poderia traduzir assim, né? Não literal, mas pelo objetivo do sentido dessa expressão. A música prática é o que a gente gostaria de também conversar sobre hoje, né? Eu nem sei como é que eu falei antes. Eu falei em português. O que eu falei? Gebrauchsmusik. Não, e em português eu acabei não falando nada. Ainda bem que você traduziu correto, porque eu tinha esquecido. Quando a gente faz esses erros ou essas dúvidas em termo, não é nem nariz empinado, como quem não lembra, porque isso não seria nem motivo para nariz empinado, seria uma vergonha, na verdade. Mas também não é desleixo. É realmente a gente... Vamos contar a verdade, né, Miguel? Às vezes a gente grava podcast no meio de uma atividade e outra. O Miguel vem de uma atividade, eu tô com... Enfim, é uma correria. A gente senta, quando a gente senta, começa a falar. E aí, até respirar, a gente já tá... o Miguel não, mas já tô ficando velho, eu já começo a pensar mais devagar e tal, não sei o quê, né? Mas enfim, parênteses à parte, a música prática como termo, como foi uma coisa mais tardia, foi uma coisa já do século XX, e a gente faz esse pequeno paralelo aqui, porque também a vantagem de fazer um podcast é justamente não ter que obedecer a certas coisas que na academia, para fazer certas comparações, a gente deveria primeiro perguntar, ter um doutorado e não sei o quê, e pedir para o tutor, mestre, talvez uma autorização e justificar, enfim. Graças a Deus, na vida prática, acontecem coisas um pouco menos burocráticas. E é justamente isso que talvez o Cláudio Monteverdi estava ali através do seu irmão, justamente justificando com os críticos da época, coisa que depois, com o passar dos anos e, na verdade, o passar dos séculos, Monteverdi tinha razão, né? Só fazer um parêntese, esse negócio de crítico musical, fazer a crítica baseado em regras de contraponto é uma coisa que foi até a época de Beethoven, né? Só para... Sim, e talvez o crítico mudou o motivo, mas continua enchendo o saco de muito compositor que não tem tempo para bater boca, mas hoje mudou, né? Hoje, na verdade, mudou. Eu acho que, infelizmente, até com as redes sociais, infelizmente, a gente às vezes tem que bater mais boca do que se preocupar com o próprio trabalho, até porque isso cresceu de tal maneira, a importância do crítico, a importância da imprensa, aqui frisando e já deixando muito claro que não é que estou aqui dizendo que não deve existir a imprensa ou qualquer coisa nesse sentido, mas é importante
aqui já vê como cada coisa tem a sua importância, o seu valor e a sua importância dentro da sociedade. Quer dizer, o Monteverdi, naquele tempo, ele continuou fazendo a música dele com os seus, entre aspas, erros e que colaboraram para desenvolver a manifestação musical através do drama, quer dizer, a ópera musical, etc. E com certeza, hoje a gente vê, já no início do século XX, uma utilização de certos intervalos, quer dizer, estou falando do século XX, mas já antes, que realmente o Monteverdi tinha razão. Obviamente existiam certas regras contrapontísticas que funcionam no primeiro momento e colaboram principalmente para que talvez o compositor se exercite muito mais do que desenvolva uma linguagem própria, mas existe uma exercitação que te deixa dentro, que te treina dentro de uma linguagem para que você possa depois, obviamente, utilizar alguma, por assim dizer, licença poética dentro daquela linguagem. Coisa que acontece com a fala também. Quer dizer, a gramática serve para deixar ordem e poder codificar a nossa fala e a nossa escrita, mas um bom poeta, obviamente, que não está submisso à gramática, né? E a mesma coisa com a música, né? Você concorda comigo, meu? Eu concordo. O estudo da composição, como que se desenvolve de forma correta, né? Em primeiro lugar, o jovem compositor que tem uma base teórica musical, ou seja, sabe ler partitura, sabe escrever partitura, ele deve começar com muitas restrições e pouco espaço para a liberdade. E justamente para começar a aprender a como contornar as dificuldades, né? Como contornar as limitações. No início, essas limitações são de caráter puramente autoimposto e teórico, né? Por exemplo, a forma de aprender harmonia ou contraponto para um compositor é baseada no contraponto vocal, né? Nas limitações da voz humana, que é o instrumento mais expressivo, mas por outro lado também é o mais limitado, né? A voz humana, ela teoricamente tem 2 oitavas, né? A gente chama assim, ou seja, o âmbito entre a nota mais grave e a mais aguda são 2 oitavas, que comparado com qualquer instrumento musical é muito restrito. Então o compositor começa se exercitando aí, e vamos lá, temos 2 oitavas, né? Já aí é muita liberdade para quem está começando. No início, a pessoa tem uma série de limitações, ou seja, quais notas eu posso escolher dentre essas 2 oitavas. E essas limitações são justamente as regras de contraponto. À medida que o compositor vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo a ter mais autonomia e a se libertar dessas regras. E eu acho que a melhor coisa que eu li sobre isso, quem escreveu foi o Joaquim Zamacois, foi que o jovem compositor deve se submeter às regras do contraponto para aprendê-las e adquirir a fluidez da mão. Adquirida esta fluidez, ele jamais deve julgar a obra própria e principalmente a dos outros com base nessas regras. Como é que é o nome do crítico que criticava o Monteverdi? Artusi. Você vê que o Monteverdi eu lembro o nome, o crítico eu já não lembro. Mas, pois é, justamente porque talvez ele não sei, o Artusi não compunha tanto, ou não tocavam tanto as obras dele, ele tinha que ficar escarafunchando as regras de contraponto e comparar com as músicas do Monteverdi, que é importante também falar. Monteverdi tinha um sucesso enorme com as músicas dele, pelo menos os livros tinham uma edição realmente não pequena para aquele período, né? Obviamente não estamos falando aqui de milhões de exemplares ou tal, mas eram livros que giravam, né? Rodavam nas mãos de... Na época eram muito vendidos. Exato, na época eram muito vendidos. Então, quer dizer, era um fato que a coisa estava funcionando. A música dele estava funcionando. Se era contra algumas regras de contraponto ou não, o fato é que funcionava.
funcionar também, queria dizer o seguinte, como disse o Miguel, elas não tinham um caráter solista, não eram coisas impossíveis de cantar, né? Justamente ficavam em tessituras aceitáveis para grupos até, eu não digo amadores, mas grupos não necessariamente eram grupos de qualidade. Isso é importante que a gente que dizer de maneira talvez superficial, mas os grupos que cantavam estavam habituados a cantar quase que diariamente, ou com pelo menos uma frequência minimamente semanal, ter acesso a esse tipo de música. Então, obviamente, é diverso do approach que hoje talvez um sujeito que nunca canta polifonia vai cantar pela primeira vez, vai ter talvez bastante dificuldade, também pelo estilo, pela respiração, enfim, tem questões técnicas que naquele tempo eram mais presentes, né? Hoje talvez menos, enfim, tem todos esses elementos, mas a verdade é que com uma mínima preparação é possível cantar certas coisas de Monteverdi com uma certa tranquilidade, o que não quer dizer de jeito nenhum que é fácil ou estúpido, escrito muito simples, não, mas quero dizer que é diferente de um sol lá por um tenor, um sol agudíssimo, um dó agudíssimo, ou enfim, e por assim por diante. Não é algo que exige de cada tessitura uma especialidade técnica que veio a se desenvolver depois e dentro só para solistas, talvez. Bom, mas eu queria falar, eu queria contar uma história rápida, por como é que eu fui parar no Monteverdi. Diferente do Monteverdi, quando eu tocava na igreja, lá em Sorocaba, eu tocava só violãozinho, né? Blém, 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 como diz o meu filho David, blém, 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 quando ele quer tocar violão. E eu tocava esse violão, aprendi, e até eu ir para a faculdade que eu fui, nunca tive acesso a polifonia, nada, infelizmente. Então o que acontece? Minha educação musical foi bem diferente da do Monteverdi, mas acontece que quando eu chego, ou melhor, já alguns anos depois que eu já estava na Europa, eu visitava muito a Ópera de Munique. Eu ia sempre que eu podia nos ensaios ou nas apresentações da ópera. E ali comecei a criar o repertório de ópera que eu comecei a criar um repertório principalmente assistindo ópera, ensaios. E me chamou a atenção, em algum momento eu assisti alguma encenação justamente, ou pelo menos um ensaio de coisas de Monteverdi. Não, me lembro agora. Eu escutava polifonias de Monteverdi numa missa que eu conheci por acaso, ali no centro de Munique, na Theatiner Kirche, onde foi músico Orlando Di Lasso. Ouvi Monteverdi, assim, eu cheguei, nem sabia que tinha missa, eu cheguei numa igreja para ver aquela música maravilhosa. Aí, bom, resumindo a história, conheci o diretor musical dali, que foi o padre que me casou, me contou um pouco da história de Monteverdi e eu fiquei muito interessado nessa ligação de Monteverdi com a palavra, e sobretudo a palavra e o tratamento que ele deu no texto litúrgico, né? Bom, a coisa se desenvolve e daí nasce o meu interesse em procurar entender qual que é a ligação da ópera, que é aquela que eu estava fascinado e assistia quase que semanalmente, duas encenações, pelo menos, de óperas, principalmente do período romântico até o período contemporâneo, e aquele que é chamado pai da ópera ocidental, né? Então eu comecei a pesquisar e a figura de Monteverdi me impressionou demais, primeiramente pela sua biografia, e aí eu acho que é um bom... para mim, pelo menos, foi uma coisa que chamou muita atenção. A música dele, eu comecei a ouvir aos poucos e acho que os madrigais já são, assim, já valem a pena, já dá para perder, entre aspas, muito tempo escutando e reescutando os seus madrigais, que são tantos. Mas depois, justamente, me interessou, como eu disse, essa ligação entre a sua biografia, a sua relação com a música, que eu chamaria já de prática, quer dizer, a necessidade que ele tinha de trabalhar na corte, na igreja, diariamente, e que assim ele foi
desenvolvendo algo que funcionava justamente na prática, independente de certas regras, que obviamente, como já explicamos aqui, são importantes de ser seguidas. E acho que esse acaba sendo um primeiro, como nosso podcast funciona sempre como um primeiro sopro na direção de determinados compositores ou de determinados temas. Acho que aqui a gente deu um primeiro... foi um prelúdio para Monteverdi. Só para terminar com uma curiosidade, na época do Monteverdi, as partituras não existiam. Não existe partitura original de Monteverdi, porque o que se imprimia e que se vendia eram as partes, né? Então, por exemplo, Madrigal para 5 vozes, tinha a parte do soprano primeiro, parte do soprano segundo, parte do contralto, parte do tenor e parte do baixo, que eram vendidas separadamente, e o compositor também as compunha separadamente. Ele tinha que ter em mente a simultaneidade, mas não existia a grade da partitura, né? E fazendo uma correção aqui, eu já tinha dito que a fonte era duvidosa, mas Mário Quintana gostava de música sim, inclusive ele gostava muito de Mahler, ao qual nós dedicaremos um episódio. Aquela sua informação me deixou de cabelos arrepiados, pensar que Mário Quintana não gostava de música. Mas muito bem, sempre em tempo, corrigido o erro com... A fonte era duvidosa. A fonte era duvidosa, não vamos dizer a fonte, mas era duvidosa. Então, ok, corrigido o erro, Mário Quintana gostava de Mahler, vamos falar sobre Mahler, e hoje a gente fica por aqui. Monteverdi foi só um primeiro... um antepasto pro Monteverdi, para sua música. Vale a pena, como eu disse, entrar na biografia dele, mas também na música. Tem até o Monteverdi era tão interessante sua biografia que até ele teve filho julgado pela Inquisição, o filho dele. E não obstante, e veja que mesmo assim ele morreu padre, ele acabou sendo seminarista, quer dizer, é um sujeito. Vale a pena entrar de cabeça no Monteverdi, principalmente num tempo em que a maravilhosa, a cidade, a única, já que a gente está falando de Mahler, a gente pode falar de Veneza também, que é onde morreu Monteverdi, e Veneza que esse ano não tem carnaval, já não teve carnaval ano passado, mas eu queria muito visitar Veneza sem ter movimento, deve ser uma coisa... Eu fui já no inverno, Veneza é sempre mágica e merece ser lembrada juntamente com Monteverdi, e por aqui eu fico nessa semana. Eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira, e eu lembro que todos os episódios saem segundas-feiras, de manhã. Mas você pode, em todas as plataformas possíveis e imagináveis, escutar todos os episódios, seja segunda, seja terça, seja quarta, seja domingo, qualquer dia da semana. Faça essa música, está ali para você. Graças aos nossos patrocinadores. E a vocês, ouvintes, um grande abraço e até a próxima.